O mundo pode estar prestes a testemunhar a maior ação contra o crime organizado da história. Donald Trump e o presidente de El Salvador consideram criar uma aliança inédita entre dois países para a realização de um encarceramento jamais visto no mundo antes. Mas a gente não está falando de qualquer prisão, e sim do pior pesadelo para qualquer criminoso vivo, a terrível Secote. Um ambiente pensado detalhadamente para criar em seus prisioneiros uma dolorosa estadia. Mas se engana quem pensa que esse acordo interessa apenas aos Estados Unidos, uma vez que o impacto já está chegando aqui no Brasil. E pior, tem muita gente prestes a distorcer essa história. Fala, meus amigos, meu nome é Igor Bevilacqua e se você gosta de se manter sempre bem informado do que está acontecendo no mundo que você vive, não esquece de já apertar para se inscrever aqui nesse canal. Quando Nayib Bukele se tornou presidente de El Salvador, ele herdou um país que era praticamente um campo de guerra. El Salvador estava entre os países mais violentos do mundo. Gangues como a MS-13 não simplesmente dominavam as ruas, mas institucionalizavam o terror como forma de controle. Crianças eram recrutadas para massacrar famílias inteiras. Mulheres e recém-nascidos não eram poupados e já foram assassinados de forma brutal. O era usado como recompensa dentro da gangue, através de um sistema de pagamento que usava mas Bukele entrou com a promessa que isso ia acabar. Algo ousado que a maioria via com ceticismo. É óbvio, quantas vezes você mesmo já não viu político prometendo que vai resolver o problema da segurança pública? Só que Bukele já chegou enrijecendo pesadamente as leis e diminuindo o poder dessas gangues através de formas até mesmo inesperadas. Tipo, ele foi o cara que mandou destruir a sepultura dos criminosos para evitar que esses criminosos fossem glorificados após sua morte. O governo de El Salvador prossegue no combate iniciado a 27 de março contra os gangues e o crime organizado. Uma das últimas medidas é simbólica, mas envia uma clara mensagem ao mundo do crime. Destruir todas as marcas de gangues que possam servir para dar reconhecimento à importância ao crime organizado. Então ele não somente enfrentou o crime organizado, como ele quebrou a sua estrutura. Mas como você sabe, o crime nunca dorme. E a resposta contra esse novo presidente foi sangrenta. Em março de 2022, El Salvador vivenciou um fim de semana de puro terror. Um dos episódios mais sombrios da história recente da humanidade. Era março de 2022, quando, entre os dias 25 e 27, uma onda de violência varreu o país, resultando em 87 homicídios. O dia 26, sozinho, teve mais de 60 pessoas assassinadas. As vítimas foram escolhidas aleatoriamente, espalhando um verdadeiro terror entre a população. O governo atribuiu essa escalada de assassinatos às gangues criminosas, especialmente a uma específica que era a Mara, que é como eles chamam as gangues, né? Salvatrucha, que também é conhecida como MS-13, a gangue mais temida de El Salvador até então. Isso foi a gota d'água para Nayib Bukele, que foi até a sua rede social mandar uma mensagem direta para os criminosos. Por causa de suas ações, seus amiguinhos não vão poder mais ver um raio de sol. E a partir daquele momento, El Salvador nunca mais foi o mesmo. Logo em seguida, Bukele anunciou a criação da terrível Secote. Em 31 de janeiro de 2023, Nayib Bukele inaugurou o Centro de Confinamento do Terrorismo, também conhecido como Secote. Uma mega prisão de segurança máxima onde o crime é tratado como terrorismo. Projetada para abrigar até 40 mil detentos, ela é considerada a maior penitenciária da América Latina. Um lugar onde o tempo não passa, onde não há dia nem noite. Apenas um ciclo interminável de pensamentos de desespero e arrependimento. Lá não existe nenhum contato com o mundo externo, nenhuma visita, nenhuma carta, nenhuma janela. Apenas o silêncio esmagador e o som dos passos dos guardas ecoando nos corredores. Os presos dormem em beliches de metal e ficam 24 horas na cela com apenas 30 minutos de banho de sol por dia. Um lembrete cruel do que perderam. As medidas de segurança implantadas por Bukele em El Salvador tiveram um impacto profundo no país. Em 2023, o número de homicídios foi erradicado, fazendo o país alcançar uma marca histórica de 500 dias consecutivos sem um único homicídio em todo o território nacional. Essas ações, como você deve imaginar, resultaram em um aumento significativo na popularidade de Bukele. Tanto é que em fevereiro de 2024, Nayib Bukele foi reeleito com 80% dos votos, refletindo a aprovação dessas políticas de segurança. Apesar de toda a crítica das organizações internacionais de direitos humanos, o fato é, El Salvador deixou de ser um dos países mais violentos do mundo para se tornar o país mais seguro da América Latina. E isso chamou a atenção de um dos homens mais poderosos do mundo, Donald Trump.
Os primeiros sinais que Nayib Bukele estava causando um impacto internacional vieram quando Javier Milei, na Argentina, decidiu aplicar o Plano Bukele. Com a mesma política de tolerância zero com o crime, Milei reduziu a taxa de homicídio em Rosário, na Argentina, em 78%. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Donald Trump assumiu um país que passa por uma terrível crise migratória. Há pouco tempo atrás, os Estados Unidos registraram em um único mês uma entrada de mais de 300 mil imigrantes pela fronteira com o México. Infelizmente, a motivação de alguém viver ilegal nos Estados Unidos e se submeter a uma situação marginal, inicialmente é buscando por uma vida melhor, seja para buscar uma oportunidade de trabalhar e ganhar mais, ou até mesmo para apagar um passado obscuro. The court documents suggest a group of men arrested for beating and robbing a Dallas woman last month are members of a Venezuelan street gang. 4 out of 5 suspects for the September robbery are now in custody. 3 of them were arrested after a tense standoff in Irving yesterday afternoon. Dessa forma, uma crise migratória, uma entrada desenfreada de imigrantes, costuma representar um aumento na violência do país. O problema é que muitos dos países de origem de imigrantes ilegais não mantêm boas relações com os Estados Unidos, como Cuba e Venezuela, que dificultam ao máximo a deportação, a devolução dos seus criminosos. Mas é aqui que entra El Salvador. Em meio a essa crise, o atual secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi pessoalmente a El Salvador, conheceu Nayib Bukele, mas ele não imaginava que sairia de lá com uma proposta inesperada. Bukele olhou nos olhos do senador e fez a seguinte oferta: nós podemos resolver o seu problema, mandem os seus prisioneiros para cá. Claro que em troca de grana, de apoio financeiro dos Estados Unidos, seria uma espécie de serviço prestado por El Salvador, o que é um ótimo negócio, tanto para os Estados Unidos, que tem dinheiro e precisa resolver a questão dos seus criminosos, como para El Salvador, que vai receber muito bem esse dinheiro que pode entrar. Mas quando Donald Trump recebeu a notícia, ele foi pego totalmente de surpresa, porque a proposta foi ainda melhor do que a esperada. El Salvador toparia receber, inclusive, os prisioneiros mais perigosos americanos. O presidente de El Salvador ofereceu a estrutura do país para receber os presos dos Estados Unidos. Não somente recebê-los, mas hospedá-los calorosamente na Secote. Animado, Donald Trump disse publicamente: só estou dizendo que se tivermos o direito de fazermos isso, I'll do that, Eu faria isso num piscar de olhos. Não sei se temos ou não o direito, Estamos analisando isso agora, mas poderíamos chegar a acordos para tirar esses animais dos Estados Unidos. Isso causou uma repercussão mundial, pois é algo que nunca aconteceu antes na história do mundo moderno. Um país enviar os seus cidadãos para serem presos em outro país. Mas claro, não demorou para isso gerar uma polêmica gigantesca. Se esse plano realmente for adiante, como tem sido articulado, ele pode desencadear uma verdadeira revolução no sistema carcerário, no sistema penal em nível global. Só que atualmente a lei americana possui alguns dispositivos que impedem esse tipo de coisa acontecer. Por exemplo, você não pode deportar um cidadão americano para um outro país. Por outro lado, um cidadão naturalizado que foi descoberto tendo associação com uma organização criminosa ou terrorista pode ser desnaturalizado no país. E aí, dessa forma, poderia ser enviado, entendeu? Só que esse debate está dividindo muitas opiniões, especialmente por ser algo inédito. Mas quando um gigante como os Estados Unidos decide fazer algo sem precedentes, o mundo inteiro para assistir e muitas vezes copiar. Foi assim com a regulação dos planos de saúde, com as políticas antidrogas na época do Reagan, enfim. Esse acordo pode mudar completamente a forma que países lidam com seus criminosos, criando uma espécie de novo mercado internacional de encarceramento. E El Salvador que está ganhando nessa história, já que agora ele está mais próximo dos Estados Unidos do que nunca. E ele pode viver, inclusive, uma transformação econômica em seu país. Dá uma olhada no que o Marco Rubio, o secretário de Estado, disse sobre El Salvador. Nenhum país jamais fez uma oferta de amizade como essa. Tá vendo esses laços se estabelecendo? Só que o mais importante pra gente aqui é qual é o impacto que isso pode causar no Brasil. O Brasil tem um sistema carcerário colapsado. Pra você ter ideia, a capacidade física que as nossas cadeias somadas têm é de abrigar 482 mil pessoas. Porém, já temos mais de 650 mil presos no Brasil. E o resultado disso? Prisões hiperlotadas que para muitos funciona como uma espécie de faculdade do crime. Temos uma forte presença do crime organizado em diversos setores da sociedade e uma das maiores queixas do brasileiro é essa sensação de insegurança nas ruas do Brasil. O presidente do Brasil já teve a oportunidade de conversar com Nayib Bukele, mas infelizmente segurança pública, por algum motivo, não foi prioridade, não foi pauta nessa conversa. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad, sino que tendrá su forma de
el acercamiento de que quiere hacer a la situación. Nunca hemos conversado desse tema. Mas mesmo que o Brasil, pelo menos aparentemente, ainda não demonstre interesse nesse tipo de política, o fato é, historicamente, resultados falam mais alto. Então, se essa aliança prospera e esse projeto consegue ser aprovado nos Estados Unidos, isso vai gerar impactos que prometem ser difíceis ou praticamente impossíveis de serem ignorados aqui no Brasil. Mas o que você acha que falta para o Brasil resolver o seu problema de segurança? Você acha que El Salvador tem que ser tratado como uma inspiração pra gente ou a gente deve manter distância? Se você chegou até o fim desse vídeo é porque você valoriza se manter bem informado, então comenta aqui embaixo até o fim pra eu saber que você chegou até aqui. E se você quer receber mais vídeos como esse, que te ajudam a entender o mundo que você vive pra identificar oportunidades e evitar ameaças, se inscreve nesse canal. Não esquece que conhecimento liberta e a ignorância de um povo é o maior presente pra um governo autoritário. Tamo junto e até a próxima.